E se eu te dissesse que a festa da Nvidia pode estar prestes a acabar? Sabe, pessoal, estou observando os mercados há mais de 75 anos e tem algo acontecendo com a Nvidia que me lembra de uma festa que já durou tempo demais. Todo mundo ainda está dançando, a música ainda está alta, mas em algum momento alguém precisa avisar que acabou. A Nvidia acaba de se tornar a primeira empresa a ultrapassar 5 trilhões de dólares em valor de mercado. 5 trilhões. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Isso é mais do que todo o PIB do Japão, a terceira maior economia do mundo. Uma empresa de semicondutores, supostamente, vale mais do que tudo que o Japão produz em um ano. Todos os seus carros, eletrônicos, maquinários e serviços combinados. Será que isso faz sentido? Será que os investidores entendem o risco que estão correndo? Agora, não estou dizendo que a Nvidia não é uma boa empresa. Eles fazem produtos excelentes. Jensen Huang construiu algo notável. Mas aqui está o que aprendi há muito tempo com meu professor Ben Graham. Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. E agora mesmo, o preço que os investidores estão pagando pela Nvidia se distanciou tanto do que eles realmente estão recebendo que me lembra de outra época, 1999 para ser exato. Todos nós lembramos como aquilo terminou. A matemática é simples, mas as consequências são severas. Deixa eu te mostrar o que estou vendo. Deixa eu começar com uma história. Em 1999, as pessoas me perguntavam por que não estava comprando ações de internet. Warren, você está perdendo a chance, diziam. Dessa vez é diferente. Lembro de estar sentado no meu escritório em Omaha, olhando empresas negociando a 100, 200 até 300 vezes o lucro. E eu não conseguia fazer os números funcionarem. Não era que eu não entendia de tecnologia, é que eu entendia de aritmética. Hoje, quando olho para a Nvidia, sinto a mesma coisa no estômago. A Nvidia está negociando atualmente a uma relação preço sobre lucro de cerca de 58. Agora, algumas pessoas vão te dizer que isso não é caro para uma ação de crescimento. Eles vão apontar para o PL projetado de cerca de 30 a 36 e dizer: viu, Warren, é razoável quando você considera o crescimento futuro. Mas aqui está o que eles estão perdendo. Eles estão assumindo que esse futuro é garantido. E quem pode garantir o futuro num mercado tão volátil quanto o de semicondutores? Deixa eu explicar valor intrínseco da forma como penso sobre isso. Quando olho para um negócio, me faço uma pergunta. Quanto vale o fluxo de caixa futuro dessa empresa hoje? É só isso, não é complicado. Eu estimo quanto dinheiro esse negócio vai gerar ao longo de sua vida. Desconto de volta aos dólares de hoje, usando uma taxa razoável, e isso me dá o valor intrínseco. Se eu posso comprar por significativamente menos do que esse número, o que Ben Graham chamava de margem de segurança, então me interesso. A Nvidia gerou cerca de 165 bilhões de dólares em receita nos últimos 12 meses. Isso é impressionante. Realmente impressionante. Eles lucraram cerca de 86 bilhões de dólares, dando a eles uma margem de lucro impressionante de 52%. Esses são números extraordinários, mas aqui é onde precisamos pisar no freio. Com um valor de mercado de 5 trilhões de dólares, o mercado está dizendo: acreditamos que a Nvidia vai continuar gerando esse tipo de lucro, não apenas este ano ou no próximo ano, mas por muitos anos, e que esses lucros vão crescer substancialmente. O mercado está precificando a perfeição. Está precificando um mundo onde a Nvidia mantém seu domínio, onde nenhum concorrente alcança, onde seus clientes continuam gastando centenas de bilhões em infraestrutura de IA indefinidamente, e onde os retornos sobre todo esse investimento em IA justificam o gasto. São muitas suposições. E quando você empilha suposições em cima de suposições, você não está investindo, está especulando. Deixa eu te mostrar a matemática de outra forma. A relação entre o valor empresarial e o fluxo de caixa livre da Nvidia é cerca de 69. Isso significa que você está pagando 69 dólares por cada dólar de fluxo de caixa livre que a empresa gera.
Agora, fluxo de caixa livre é o que sobra depois que uma empresa paga todas as suas contas e faz os investimentos necessários. É dinheiro real que poderia ser devolvido aos acionistas. Pagar 69 vezes o fluxo de caixa livre significa que você está apostando que a Nvidia pode crescer seu fluxo de caixa substancialmente por décadas. Mas aqui está o que a história nos ensina. Nenhuma empresa mantém hipercrescimento para sempre. Quanto maior você fica, mais difícil é crescer. Quando você já é a empresa mais valiosa do mundo, de onde vêm os próximos 5 trilhões? Compare isso com o que eu procuro. Quando comprei Coca-Cola em 1988, paguei cerca de 15 vezes o lucro por uma empresa que eu entendia que ainda estaria vendendo bilhões de garrafas de Coca décadas no futuro. Quando investi na American Express, paguei um múltiplo razoável por um negócio com uma vantagem competitiva durável. Eu podia ver o fosso deles. Eu podia entender a economia deles para os próximos 20, 30 até 50 anos. Alguém pode honestamente me dizer que consegue prever a indústria de semicondutores com esse tipo de certeza? O mercado de chips de IA deve crescer para 165 bilhões de dólares até 2030. Isso é um crescimento significativo de cerca de 52 bilhões em 2025. Mas aqui está o problema. A Nvidia atualmente tem cerca de 86% de participação de mercado em GPUs de IA. Quando você está em 86% de participação de mercado, há apenas uma direção para ir. Talvez eles mantenham, talvez caia para 70%, talvez 60%. Cada ponto percentual que eles perdem representa bilhões em receita que eles não vão capturar. E não se engane, a competição está vindo. A AMD está investindo pesadamente. A Intel está tentando alcançar. Mas mais importante, os maiores clientes da Nvidia, Amazon, Google, Microsoft, Meta, todos estão desenvolvendo seus próprios chips. Esses gigantes da tecnologia representaram cerca de 40% das vendas da Nvidia em trimestres recentes. Eles não estão fazendo isso porque gostam de design de chips. Eles estão fazendo isso porque fizeram as contas e perceberam que estão pagando preços da Nvidia que não fazem sentido econômico para os próprios negócios deles. Quando seus melhores clientes se tornam seus concorrentes, isso não é um fosso. Isso é um problema. Você consegue enxergar onde isso vai dar? Deixa eu abordar outra coisa. O argumento de que a Nvidia é mais do que apenas uma empresa de chips, que eles são uma empresa de plataforma com seu ecossistema de software CUDA, criando altos custos de mudança. Isso é parcialmente verdade. O CUDA tem cerca de 3,5 milhões de desenvolvedores e os custos de mudança são reais. Mas deixa eu te perguntar isso. Se eu dirigisse uma dessas grandes empresas de tecnologia, gastando bilhões em chips da Nvidia, e pudesse economizar 30% a 40% desenvolvendo meu próprio silício, quanto tempo o custo de mudança me impediria? Não muito. O mercado está avaliando a Nvidia como se fosse Coca-Cola, como se sua posição competitiva fosse inexpugnável por décadas. Mas semicondutores não são refrigerantes. A dinâmica competitiva é completamente diferente. A Intel já foi considerada invencível, a Cisco também, a Nokia também. A tecnologia se move rápido e vantagens competitivas nessa indústria podem evaporar mais rápido que o orvalho da manhã. Aqui está outra forma de pensar sobre isso. Aos preços atuais, a Nvidia negocia a cerca de 8,5 vezes o valor contábil. Isso significa que você está pagando $8,50 por cada dólar de ativos reais que a empresa possui. Agora, isso pode fazer sentido para uma empresa com vantagens competitivas incrivelmente duráveis e fluxos de caixa previsíveis. Mas assume que a propriedade intelectual, marca e posição de mercado da Nvidia vão manter seu valor por muito tempo. A margem bruta de 76% que a Nvidia atualmente desfruta é outra bandeira vermelha para mim como investidor de valor.
Esse tipo de margem atrai competição como mel atrai abelhas. Toda empresa na Terra está olhando para as margens da Nvidia e pensando: eu quero um pedaço disso. Margens altas são maravilhosas quando você pode sustentá-las. Mas a história mostra que em tecnologia, lucros supernormais não duram para sempre. Quando calculo o valor intrínseco da Nvidia usando premissas conservadoras, e eu sempre uso premissas conservadoras porque aprendi que otimismo custa dinheiro em investimentos, chego a um número que não está nem perto de 5 trilhões de dólares. Mesmo se eu der crédito pelo crescimento contínuo, mesmo se eu assumir que eles mantêm forte lucratividade, mesmo se eu for generoso com minhas premissas, não consigo chegar a um número que justifique o preço atual. Essa é a definição de supervalorização. Sabe, vivi muitas manias. Estava investindo durante a loucura das Nifty 50 nos anos 60 e 70. Assisti ao boom e colapso dos conglomerados. Vi a bolha de ativos japonesa nos anos 80. Mas nada se compara ao que testemunhei em 1999 e 2000. E o que me preocupa hoje é que estou vendo os mesmos padrões novamente. Em 1999, a Barron's publicou um artigo intitulado "O que há de errado, Warren?". Eles sugeriram que eu tinha perdido meu toque. Meu portfólio estava em baixa 21% naquele ano, enquanto o Nasdaq subiu mais de 80%. As ações da Berkshire Hathaway estavam apanhando. Os investidores estavam vendendo minhas ações para comprar empresas de internet que nunca tinham lucrado $1 sequer. Era doloroso de assistir. Lembro de pessoas me dizendo que eu não entendia a nova economia. Diziam que eu era um velho preso no passado. Me disseram que a internet mudou tudo, que as velhas métricas de avaliação não se aplicavam mais, que eu precisava me atualizar ou ficar para trás. Soa familiar? Mas aqui está o que eu sabia então e o que sei agora. Os fundamentos de negócios não mudam. Um negócio vale o valor presente de seus fluxos de caixa futuros. Ponto final. Não importa se você está vendendo sapatos online ou numa loja. A matemática é a matemática. Durante a era.com, assisti empresas sem receita negociando a avaliações de bilhões de dólares. Vi planos de negócios que essencialmente diziam: vamos perder dinheiro em cada transação, mas vamos compensar no volume. Era uma ilusão em massa. As pessoas tinham se convencido de que visualizações e cliques eventualmente se traduziriam em lucros, mesmo que não pudessem explicar exatamente como ou quando. A relação capitalização de mercado sobre PIB, o que as pessoas agora chamam de indicador Buffett, atingiu cerca de 140% no início de 2000. Escrevi na revista Fortune, naquele ano, que quando a relação se aproxima de 200%, você está brincando com fogo. Hoje essa relação está em 207%. Ultrapassamos o nível de perigo sobre o qual avisei 25 anos atrás. Deixa eu te contar o que aconteceu depois. De março de 2000 a outubro de 2002, o Nasdaq caiu 78%. Empresas que valiam dezenas de bilhões se tornaram inúteis. Pets.com, Webvan e Toys, bilhões de dólares vaporizados. O mercado escolheu alguns dos vencedores certos, como Amazon e eBay. Mas mesmo essas ações caíram 90% ou mais antes de se recuperar. A lição não era que a internet não era revolucionária. Claro que era. A lição era que tecnologia revolucionária não justifica qualquer preço. Mesmo se você escolheu os vencedores, ainda perdeu dinheiro se pagou demais. Hoje, estou assistindo a história se repetir com ações de inteligência artificial. E a Nvidia está no centro disso. Desde que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, as ações de IA representaram 75% de todos os retornos do S&P 500. Pensa nisso. 3/4 de todos os ganhos do mercado de ações
vieram de um punhado de empresas surfando a onda da IA. Isso é ainda mais concentrado que a bolha.com. As chamadas 7 magníficas agora representam 35% de todo o S&P 500. Em 2000, as principais ações de tecnologia representavam cerca de 18%. Construímos uma estrutura de mercado que é 2 vezes mais concentrada que a bolha, que eliminou 5 trilhões de dólares em riqueza. Os paralelos são assustadores. Assim como em 1999, todos sabem que a IA é transformadora. Assim como em 1999, as empresas estão investindo somas enormes baseadas nessa convicção. As grandes empresas de tecnologia investiram 560 bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos últimos 2 anos. Mas aqui está a verdade desconfortável. Essas mesmas empresas geraram apenas cerca de 35 bilhões em receita real de IA. Isso é uma lacuna de 16:1 entre investimento e receita. Deixa eu repetir porque é importante. Estamos vendo 560 bilhões em investimento perseguindo 35 bilhões em receita. Isso te parece sustentável? Um estudo recente de pesquisa de Yale e MIT examinou mais de 300 organizações implementando projetos de IA generativa. A descoberta: 95% não obtiveram absolutamente nenhum retorno sobre o investimento. Isso não é erro de digitação. 95% não receberam nada de volta. Essas empresas gastaram dinheiro, contrataram pessoas, compraram chips da NVIDIA e não tiveram retorno positivo. Agora, não estou dizendo que a IA não vai eventualmente entregar valor. Tenho certeza que vai. A internet eventualmente entregou valor enorme, mas o momento e a escala importam. Se as empresas estão gastando centenas de bilhões agora e não vão ver retornos por 5 ou 10 anos, o que acontece com todo esse gasto nesse meio tempo? O que acontece com as empresas fazendo as picaretas e paz? Empresas como a NVIDIA, quando a corrida do ouro desacelerar. Em 2000, empresas de telecomunicações gastaram mais de 500 bilhões de dólares construindo redes de fibra óptica. A demanda era real. A tecnologia era real, mas eles construíram demais muito rápido, baseados em projeções excessivamente otimistas. Quando a demanda não se materializou tão rápido quanto esperado, essas empresas faliram. A infraestrutura que construíram era valiosa, mas os investidores que financiaram a preços de bolha perderam tudo. Vejo o mesmo risco com infraestrutura de IA hoje. Estamos construindo data centers e comprando chips mais rápido do que aplicações de IA podem gerar receita para justificar o investimento? Acho que sim. Se você gosta desse vídeo, inscreva-se, porque aqui na Zona de Warren você vai aprender tudo sobre finanças e economia. Não perca esse conteúdo, porque o que vou te contar agora pode salvar seus investimentos. Deixa eu compartilhar outra coisa que aprendi com a bolha.com. Durante aquele período, a Berkshire teve desempenho inferior ao Nasdaq em 189 pontos percentuais de meados de 1998 ao início de 2000. Foi brutal. Nossos acionistas estavam me questionando. A mídia estava escrevendo artigos sobre se eu tinha perdido meu toque. Precisei de cada grama de disciplina que tinha para manter meus princípios. Mas então a bolha estourou. De 2000 a 2002, a Berkshire subiu 30%, enquanto o Nasdaq caiu 73%. De repente, aqueles mesmos artigos estavam me chamando de visionário. Mas eu não era visionário, eu era apenas paciente. Mantive o que sabia que funcionava. Comprar bons negócios a preços razoáveis. Aqui está o que quero que você entenda. Durante a bolha.com, não vendi as ações que possuía. Não tentei cronometrar o mercado. Apenas me recusei a participar da mania. Mantive dinheiro em caixa. As pessoas me criticaram por isso também. Warren,
você está sentado em todo esse dinheiro enquanto as ações estão subindo. Mas eu prefiro segurar dinheiro e esperar por oportunidades do que pagar preços bobos só para ficar totalmente investido. Hoje a Berkshire Hathaway tem 382 bilhões de dólares em dinheiro e títulos do Tesouro. Isso é recorde. As pessoas me perguntam, Warren, por que você está segurando tanto dinheiro? Por que você não está comprando ações? A resposta é simples. Não consigo encontrar negócios suficientes negociando a preços que fazem sentido. Aos 94 anos de idade, aprendi que é muito melhor esperar pelo arremesso certo do que rebater em tudo. Fomos vendedores líquidos de ações por 12 trimestres seguidos. Vendemos 184 bilhões de dólares a mais em ações do que compramos. Isso não é porque não gosto de ações. É porque não gosto dos preços. E em nenhum lugar o preço é mais extremo do que em ações de IA com a NVIDIA liderando a carga. Há outro paralelo histórico que vale mencionar. No final dos anos 60 e início dos 70, havia um grupo de ações chamadas Nifty 50. Essas eram, supostamente, ações de uma decisão. Você comprava e segurava para sempre porque eram empresas tão ótimas. Empresas como Xerox, Polaroid, Digital Equipment, o pensamento era que essas empresas eram tão dominantes, tão inovadoras, que você podia pagar qualquer preço por elas. A relação PL média das Nifty 50 atingiu o pico em torno de 42. Algumas ações individuais negociavam a PLs de 80, 90 até mais de 100. E eram ótimas empresas, mas foram precificadas para a perfeição. Quando a perfeição não se materializou, quando o crescimento desacelerou mesmo que um pouco, essas ações despencaram. A Xerox caiu 71%. A Polaroid caiu 91%. Hoje, a NVIDIA negocia um PL de 58. O mercado está precificando como uma ação Nifty 50, uma empresa que vai dominar para sempre. Mas estou por aqui tempo suficiente para saber que para sempre é muito tempo nos negócios. E domínio é uma coisa muito frágil em tecnologia. A parte mais triste sobre bolhas é que elas machucam as pessoas que menos podem pagar por isso. Investidores de varejo, pessoas comuns economizando para a aposentadoria, veem ações subindo e sentem que estão perdendo. Eles entram no topo logo antes da bolha estourar. Então entram em pânico e vendem no fundo. Aconteceu em 1929, em 1987, em 2000, em 2008. Vai acontecer de novo. É por isso que estou falando agora. Não porque sou pessimista sobre tecnologia ou sobre a América. Sou tão otimista sobre a América quanto sempre fui. Mas estou preocupado que as pessoas estão confundindo uma ótima história com um ótimo investimento a qualquer preço. Deixe eu abordar os argumentos que os otimistas da NVIDIA fazem, porque quero ser justo com ambos os lados. Sempre acreditei que você deveria ser capaz de argumentar o lado oposto da sua posição tão bem quanto o seu próprio. Então, deixe eu apresentar o argumento otimista para a NVIDIA e depois explicar por que acho que é falho. O argumento otimista vai assim: a NVIDIA não é apenas uma empresa de chips. É o fornecedor de armas da revolução da IA. Toda empresa precisa de IA, e toda IA precisa de chips da NVIDIA. Eles têm 86% de participação de mercado em GPUs de IA, uma base instalada massiva, e sua plataforma de software CUDA cria um fosso porque os custos de mudança são altos. O mercado de IA deve crescer de 52 bilhões em 2025 para 165 bilhões até 2030 e a NVIDIA vai capturar a maior parte desse crescimento. Eles têm margens operacionais incríveis, um CEO visionário e estão introduzindo novas arquiteturas como Blackwell e Rubin que vão mantê-los à frente dos concorrentes. Ah, e mais uma coisa. Dessa vez realmente é diferente porque a IA é mais transformadora do que qualquer coisa que vimos antes. É uma história convincente.
Entendo por que as pessoas acreditam, mas deixa eu furar alguns buracos nisso. Primeiro, vamos falar sobre aqueles 86% de participação de mercado. Charlie Munger, meu falecido parceiro, costumava dizer: me mostre o incentivo e te mostrarei o resultado. Quando você tem 86% de participação de mercado e margens extraordinárias, você está mostrando para todo mundo no mundo um incentivo para competir com você. Você está pintando um alvo nas suas costas. Os maiores clientes da NVIDIA são Amazon, Microsoft, Google e Meta. Juntos, eles representam cerca de 40% da receita da NVIDIA. Agora, todas essas 4 empresas estão desenvolvendo seus próprios chips de IA. A Amazon tem Trainium e Inferentia. O Google tem TPUs. A Microsoft tem Maia. A Meta tem seu próprio silício. Esses não são projetos de hobby. Essas empresas estão investindo bilhões porque fizeram as contas e perceberam que desenvolver seus próprios chips, mesmo com todos os custos e desafios, é mais barato do que pagar os preços da NVIDIA indefinidamente. Agora, os otimistas da NVIDIA vão dizer: sim, mas esses chips customizados são principalmente para inferência, não treinamento. A NVIDIA ainda vai dominar treinamento. Talvez, mas conforme os modelos de IA amadurecem, a inferência se torna a carga de trabalho maior. Treinar um modelo é um custo único. Rodar aquele modelo para milhões ou bilhões de usuários, isso é inferência, e é aí que está a demanda contínua. Se os gigantes da tecnologia moverem suas cargas de trabalho de inferência para o silício customizado, o mercado endereçável da NVIDIA encolhe. Segundo, vamos examinar a suposição de que o gasto em IA vai continuar crescendo nas taxas atuais. As empresas investiram 560 bilhões em infraestrutura de IA, mas geraram apenas 35 bilhões em receita. Em algum momento, os CFOs vão fazer perguntas difíceis sobre ROI. Em algum momento, conselhos de diretores vão querer ver lucros reais de todo o gasto. Aprendi há muito tempo que revoluções tecnológicas levam mais tempo para monetizar do que as pessoas esperam. A internet levou décadas para transformar completamente os negócios. O comércio eletrônico foi alardeado nos anos 90. Mas a Amazon não se tornou consistentemente lucrativa até 2009, 10 anos depois do estouro da bolha. Carros elétricos eram o futuro em 2010. Mas a Tesla não teve um ano lucrativo até 2020. Essas coisas levam tempo. O perigo é que as empresas anteciparam gastos em IA baseados em projeções otimistas. Elas construíram data centers, compraram chips, contrataram engenheiros de IA, tudo apostando num futuro que pode levar 5 ou 10 anos para se materializar. O que acontece no ano 3, quando o CFO diz: gastamos 3 bilhões em IA e a receita subiu 100 milhões. Podemos desacelerar isso? É quando a história de crescimento da NVIDIA bate numa parede. Terceiro, a dinâmica competitiva a qual continuo voltando. A indústria de semicondutores tem um histórico ruim de domínio sustentado. A Intel possuía 80% ou mais do mercado de CPUs por décadas, mas sua liderança em manufatura avançada evaporou. Sua capitalização de mercado foi de 250 bilhões para 100 bilhões em poucos anos. A Cisco era a rainha indiscutível de equipamentos de rede com valor de mercado de $1 trilhão em 2000. Hoje estão em 240 bilhões. A Nokia dominava o mercado de telefones celulares. A BlackBerry dominava o mercado de smartphones. Onde elas estão agora? O que faz alguém pensar que a NVIDIA é imune a essas dinâmicas? Sim, o CUDA cria custos de mudança, mas também criava a arquitetura x86 da Intel. Também criava o Windows da Microsoft. Também criava o banco de dados da Oracle. Custos de mudança desaceleram a disrupção. Eles não a impedem. Os otimistas vão apontar para o ciclo rápido de inovação da NVIDIA como defesa. Eles lançam novas arquiteturas a cada 2 anos. Ampere, Hopper, Blackwell, Rubin. Isso os mantém à frente dos concorrentes. Mas aqui está o problema.
Cada nova geração exige que os clientes da NVIDIA façam upgrade. Esses upgrades custam centenas de bilhões de dólares em toda a indústria. Em algum momento, os clientes vão dizer: nossos chips atuais são bons o suficiente para o que precisamos. Vamos pular essa geração. É quando o crescimento da NVIDIA desacelera. Quarto, há a situação da China. A China era 20 a 25% da receita da NVIDIA historicamente. Os controles de exportação limitaram severamente aquele mercado. Agora há a conversa de algumas restrições sendo aliviadas, mas a situação geopolítica é imprevisível. Você está me pedindo para avaliar a NVIDIA como se o negócio deles fosse estável e previsível, mas eles estão profundamente expostos a risco geopolítico que pode mudar da noite para o dia, baseado em decisões tomadas em Washington ou Pequim. Isso não é um fosso, isso é um fator de risco. Quinto, e isso é crucial, o mercado está precificando a NVIDIA como se ela fosse crescer na sua avaliação suavemente nos próximos 5 a 10 anos. Mas os negócios não funcionam assim. Haverá solavancos. Haverá trimestres onde o crescimento decepciona. Haverá uma ameaça competitiva que emerge. Haverá uma desaceleração macroeconômica que faz os clientes cortarem gastos em IA. Quando isso acontecer, a ação não vai apenas pausar. Vai ser cortada pela metade porque está precificada para a perfeição. Já vi esse filme antes. Em 2000, as pessoas diziam que a Cisco ia dominar redes para sempre. A internet estava crescendo exponencialmente e a Cisco vendia o equipamento que fazia funcionar. Eles tinham margens brutas de 70%. A ação negociava a 150 vezes o lucro. Então, o gasto em telecom desacelerou e a ação caiu 86%. Levou 24 anos para a Cisco voltar ao seu preço de pico. 24 anos. A Cisco era uma empresa ruim? Não. A internet parou de crescer? Não. A tecnologia era importante? Absolutamente. Mas as pessoas pagaram demais e levou décadas para crescer naquela avaliação. Esse é meu medo com a NVIDIA. Mesmo se tudo der certo, mesmo se eles mantiverem domínio, mesmo se o gasto em IA continuar crescendo, mesmo se eles executarem perfeitamente, a ação ainda pode ter desempenho inferior por uma década porque as pessoas pagaram demais. Deixa eu abordar mais um argumento otimista de que a NVIDIA está fazendo transição de empresa de hardware para empresa de plataforma com software e serviços. Isso supostamente deve melhorar a receita recorrente e justificar avaliações mais altas. Mas aqui está a questão. Toda empresa de hardware diz isso. A HP disse, a Dell disse, a Cisco disse, a Intel diz hoje. Os investidores deveriam ser céticos de empresas de hardware, alegando que são realmente empresas de software. As margens podem melhorar um pouco, mas a dinâmica fundamental do negócio não muda tanto assim. A receita da NVIDIA ainda é esmagadoramente da venda de chips. Mesmo que software e serviços cresçam para 20% da receita nos próximos 5 anos, o que seria impressionante, ainda é um negócio dominado por hardware, e negócios de hardware não merecem múltiplos de software. Aqui está no que se resume. Quando avalio um negócio, não pergunto o que pode dar certo. Pergunto o que pode dar errado e quão ruim pode ser. Com a NVIDIA a 5 trilhões de dólares, há muito mais que pode dar errado do que pode dar certo. Se eles executarem perfeitamente, talvez a ação dobre em 5 anos. Mas se a execução vacilar mesmo que um pouco, a ação pode cair 50% ou mais. Essa não é uma relação risco-recompensa atraente. Aprendi com Benjamin Graham que a margem de segurança é a pedra angular do investimento. Você não paga preço cheio, nem pelo melhor negócio. Você espera por um desconto que te protege de problemas imprevistos. A NVIDIA não está oferecendo nenhuma margem de segurança. Está oferecendo o oposto. Está precificada como se cada suposição otimista fosse se tornar realidade e mais um pouco. Como já disse muitas vezes, é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso.
Mas pagar um preço maravilhoso por uma empresa maravilhosa é assim que você perde dinheiro. Então, onde isso nos deixa? O que os investidores devem fazer? Primeiro, entendam que não estou dizendo que a Nvidia é uma empresa ruim. Não estou dizendo que a IA não é importante. Nem mesmo estou dizendo que a ação não pode subir mais no curto prazo. Bolhas podem inflar por mais tempo do que pessoas racionais esperam. Aprendi essa lição dolorosamente em 1999. O que estou dizendo é isto. Há 5 trilhões de dólares, a Nvidia está precificada para um futuro que pode não chegar ou pode chegar muito mais devagar do que esperado. A margem de segurança se foi. Você está pagando mais de 50 vezes o lucro por uma empresa numa indústria viciosamente competitiva, com perspectivas de longo prazo incertas. Isso é especulação, não investimento. Se você possui Nvidia, eu sugeriria que se perguntasse uma pergunta simples. Se a ação caísse 50% amanhã, você compraria mais com as duas mãos? Se a resposta é não, então você pode estar superexposto. Sempre acreditei que você deveria possuir apenas o quanto de uma ação que você estaria confortável comprando, mais se o preço cair significativamente. Para aqueles que não a possuem, eu recomendaria paciência. Sei que é difícil assistir uma ação continuar subindo. Sei que você sente que está perdendo, mas perder ganhos sobrevalorizados não é o mesmo que perder bons investimentos. As melhores oportunidades de investimento vêm quando outros estão com medo, não quando estão eufóricos. Aqui está meu conselho, e é o mesmo conselho que dei por 70 anos. Invista em negócios que você entende a preços que fazem sentido com um horizonte de tempo de longo prazo. Não persiga performance, não compre histórias, compre negócios. Não preste atenção no que a ação faz dia a dia ou até mesmo ano a ano. Foque no valor subjacente do negócio. Agora mesmo não consigo fazer a matemática funcionar na Nvidia a nada perto dos preços atuais. Talvez eu esteja errado. Talvez a revolução da IA se desenrole exatamente como os otimistas preveem e a Nvidia mantenha seu domínio por décadas. Se for assim, vou perder alguns ganhos. Posso viver com isso. Com o que não posso viver é perder o dinheiro dos meus acionistas comprando numa mania no topo. Fiz esse compromisso comigo mesmo lá em 1956, quando comecei minha parceria e mantive desde então. Prefiro explicar por que não participamos de ganhos do que explicar por que participamos de perdas. A coisa linda sobre investir é que você não precisa rebater em todo arremesso. Você pode ficar lá com o bastão no ombro, esperando pelo seu arremesso pelo tempo que quiser. Não há strikes cantados no investimento. Você só rebate quando vê uma oportunidade que faz sentido. E a Nvidia a 5 trilhões de dólares não é meu arremesso. Pode ser de outra pessoa. Mas depois de 75 anos investindo, aprendi a confiar no meu processo. E meu processo diz que a ação está muito mais cara do que seu valor intrínseco justifica. O tempo dirá quem está certo. Mas estou nesse jogo tempo suficiente para saber que no longo prazo, preço e valor convergem. Sempre convergiram, sempre vão convergir. Você sabe, tem outra coisa que me preocupa profundamente e que não podemos ignorar. Estamos vendo sinais de euforia irracional que vão além dos números. Quando as pessoas começam a tratar ações como loteria, quando jovens investidores apostam suas economias inteiras numa única ação de tecnologia porque viram um vídeo no TikTok ou leram um tweet, estamos num território perigoso. A democratização do investimento é maravilhosa, mas também trouxe uma geração de investidores que nunca vivenciou um verdadeiro mercado baixista. Essas pessoas não sabem como é ver seu portfólio cair 50%, 60%, 70%. Elas não entendem a dor psicológica de segurar durante uma queda prolongada. E quando a Nvidia eventualmente tropeçar, e ela vai tropeçar porque toda empresa tropeça, essas pessoas vão entrar em pânico. Vão vender no pior momento possível. Vão aprender a lição da forma mais cara.
E eu odeio ver isso acontecer. Deixa eu te contar algo sobre psicologia de mercado. Em 2000, eu recebi cartas de acionistas me implorando para comprar ações de tecnologia. Eles estavam me dizendo que eu não entendia o novo mundo. Um cara me escreveu dizendo que ia vender todas as suas ações da Berkshire, porque eu estava vivendo no passado. Você sabe o que aconteceu com ele? Nunca mais ouvi dele. Aposto que ele perdeu tudo na bolha que se seguiu. E isso parte meu coração porque essas são pessoas reais, com famílias reais, com sonhos de aposentadoria, com planos para os filhos irem para a faculdade. O problema com bolhas é que elas não machucam apenas os ricos. Elas machucam todo mundo. Machucam professores que colocaram suas economias de vida numa ação quente. Machucam trabalhadores que transferiram seus 401k inteiros para ações de tecnologia no topo. Machucam jovens casais que tiraram segunda hipoteca para investir porque tinham medo de ficar para trás. E quando a bolha estoura, essas pessoas não têm as reservas financeiras ou o tempo para se recuperar. É devastador. Então, quando falo sobre a Nvidia, não estou apenas falando sobre números num papel. Estou falando sobre proteger pessoas reais de tomarem decisões que podem arruinar suas vidas financeiras. Estou falando sobre ser responsável com o dinheiro de outras pessoas. Estou falando sobre entender que especulação não é um jogo, é um vício que pode destruir famílias. Por que você acha que mantenho tanto dinheiro em caixa agora? Por que você acha que estou sendo tão cauteloso? Não é porque sou covarde, não é porque não entendo tecnologia. É porque sei o que vem depois da euforia. Sempre vem o pânico, sempre vem o arrependimento, sempre vem a devastação financeira para aqueles que compraram tarde demais. E aqui está outra verdade desconfortável que ninguém quer falar. Os insiders da Nvidia sabem exatamente o que estão fazendo. Nos últimos trimestres, executivos da Nvidia venderam bilhões de dólares em ações. Bilhões! Agora você pode dizer que essas são vendas planejadas, parte de estratégias de compensação. E você estaria certo. Mas deixa eu te perguntar algo. Se você realmente acreditasse que sua empresa ia dobrar ou triplicar de valor nos próximos anos, você estaria vendendo bilhões em ações agora? Ou você estaria segurando com unhas e dentes? Os insiders não são estúpidos. Eles entendem o ciclo de negócios melhor do que qualquer analista de Wall Street. Eles veem os dados internos. Eles conhecem as margens reais. Eles sabem quando os clientes começam a hesitar em grandes pedidos. Eles sabem quando a competição está mais perto do que o mercado percebe. E quando eles estão vendendo em massa, você deveria estar prestando atenção. Não estou dizendo que você deveria copiar cada movimento de insider. Mas quando há um padrão claro de vendas no topo, enquanto o mercado está em euforia total, isso te diz algo. Sabe o que mais me preocupa? A narrativa mudou. Há um ano, as pessoas estavam comprando Nvidia porque era uma aposta sólida no futuro da IA. Hoje, as pessoas estão comprando Nvidia porque está subindo. Isso é um sinal clássico de estágio final de bolha. Quando o investimento se torna sobre momentum, ao invés de fundamentos, quando as pessoas compram simplesmente porque o preço está subindo, você está no território de esquema de pirâmide. A última pessoa que entra fica segurando a bomba quando a música para. E a música sempre para. Sempre. Pode levar 6 meses, pode levar 2 anos, mas ela para. E quando para, cai rápido, muito rápido. Ações que levaram anos para subir podem perder metade de seu valor em semanas. Vi isso acontecer muitas e muitas vezes. O mercado é implacável com aqueles que confundem genialidade com mercado em alta. Deixem eu te dar outro exemplo histórico que é relevante aqui. Em 1929, antes do grande crash, havia uma empresa chamada Radio Corporation of America, RCA. Eles eram a Nvidia daquela época, tecnologia quente, produto revolucionário, crescimento explosivo. Todo mundo tinha que ter. A ação da RCA subiu de $85 para $570 em apenas 2 anos. As pessoas hipotecavam suas casas para comprar RCA. Era considerada a coisa mais segura.
Afinal, o rádio ia transformar o mundo, e transformou. Mas a ação da RCA caiu 97% de seu pico em 1929. 97%. Levou 25 anos para se recuperar. Uma geração inteira de investidores nunca se recuperou. Eles compraram a história, não o valor. Pagaram por sonhos, não por realidade. E pagaram o preço final. Agora, estou ouvindo alguns de vocês pensando: mas Warren, a IA é diferente, é mais fundamental, é mais transformadora. E vocês têm razão. A IA provavelmente é mais transformadora do que qualquer tecnologia desde a eletricidade. Mas isso não responde à pergunta crítica. A pergunta não é: a IA vai mudar o mundo? A pergunta é: quanto você deveria pagar hoje por uma empresa que está surfando essa onda? E a resposta, quando olho para os números, quando faço a matemática conservadoramente, quando considero todos os riscos, é não 5 trilhões de dólares. Talvez a Nvidia valha 2 trilhões de dólares. Talvez 2 trilhões e meio se eu for o Exu, for generoso. Mas 5 trilhões? Isso assume que literalmente tudo dá certo. Assume que nenhum concorrente consegue. Assume que os clientes nunca desenvolvem alternativas. Assume que os gastos em IA continuam acelerando indefinidamente. Assume que não há recessão. Assume que não há choque geopolítico. Assume perfeição. E o mercado nunca entrega a perfeição. Você quer saber qual é a parte realmente irônica de tudo isso? A própria Nvidia provavelmente concorda comigo. Quero dizer, eles não vão dizer publicamente porque seria suicídio corporativo. Mas se você ouvir atentamente as chamadas de resultados, se você ler as entrelinhas das declarações do Jensen Huang, há notas de cautela. Há reconhecimento de que o crescimento vai moderar. Há discussões sobre gastos de capital dos clientes se normalizando. Há menções a ciclos competitivos se intensificando. A própria empresa está tentando moderar expectativas. Mas o mercado não quer ouvir. O mercado quer acreditar na fantasia. E olha, eu entendo. Eu realmente entendo. É emocionante estar parte de algo grande. É estimulante ver seu portfólio subir 20, 30, 50% num ano. Faz você se sentir inteligente. Faz você se sentir como se tivesse desvendado algum código secreto. Mas deixa eu te dizer algo que aprendi ao longo de 75 anos. No investimento, os períodos onde você se sente mais inteligente são frequentemente os períodos onde você está em maior perigo. Porque quando você está se sentindo inteligente, você para de ser cauteloso. Você para de questionar suas premissas. Você começa a acreditar que as regras normais não se aplicam a você. E é aí que você se machuca. Sabe qual é a característica mais importante num investidor? Não é inteligência, não é educação. Não é acesso a informações, é temperamento. A habilidade de manter a cabeça quando todos ao redor estão perdendo as suas. A habilidade de ser ganancioso quando outros estão com medo e ter medo quando outros estão gananciosos. A habilidade de resistir à pressão dos colegas, às manchetes, à tentação de perseguir o último ativo quente. A habilidade de sentar em suas mãos e não fazer nada, quando não fazer nada é a coisa certa a fazer. E agora mesmo, não fazer nada sobre a Nvidia é a coisa certa a fazer. Para a maioria dos investidores, a melhor estratégia é simplesmente evitar completamente. Não vale o risco. Mesmo se sobe mais daqui, mesmo se eu estiver errado sobre o timing, o risco-recompensa é terrível. Você está arriscando uma queda de 50% ou mais para um potencial ganho de 20%, 30%? Isso é loucura, isso não é investir, isso é jogar. E no cassino, a casa sempre vence no final. Inscreva-se se você gostou deste vídeo. Porque na zona de Warren, continuamos te protegendo das armadilhas do mercado e te ensinando a investir com sabedoria, não com emoção.
Agora deixa eu falar sobre o que eu faria se estivesse começando hoje. Se eu fosse um investidor jovem com capital limitado, como eu era em 1956, o que eu faria? Primeiro, eu manteria a calma. Eu não deixaria o FOMO, o medo de ficar de fora, dirigir minhas decisões. Eu lembraria a mim mesmo que oportunidades vêm em ondas. Se você perde uma onda, outra sempre vem. Sempre. O mercado é uma máquina perpétua de criar oportunidades. Você só precisa ser paciente. Segundo, eu construiria meu conhecimento. Eu estudaria história do mercado, leria sobre bolhas passadas, entenderia por que elas acontecem, como se desenvolvem, como terminam. Aprenderia com os erros de outras pessoas ao invés de cometer os meus próprios. Porque deixei eu te dizer, erros no mercado de ações custam dinheiro real, muito dinheiro. E recuperar de um grande erro pode levar anos ou décadas. Terceiro, eu procuraria valor em lugares que ninguém está olhando. Quando todo mundo está obcecado com ações de IA, há centenas de empresas sólidas, chatas, previsíveis que estão sendo ignoradas. Empresas que fazem coisas mundanas como gerenciar resíduos, processar pagamentos, fabricar componentes industriais. Essas empresas não são sexy. Elas não vão te fazer rico da noite para o dia. Mas compradas ao preço certo, elas podem te fazer rico ao longo de 20, 30 anos. E fazem isso sem o drama, sem as noites sem dormir, sem o risco de perder metade do seu dinheiro quando a narrativa muda. Quarto, eu diversificaria. Não colocaria todos os meus ovos na cesta da tecnologia. Não importa quão confiante eu estivesse, porque aqui está a verdade. Ninguém pode prever o futuro. Ninguém, nem eu, nem os gestores de fundos mais inteligentes, nem os CEOs das empresas. O futuro é fundamentalmente incognoscível. Então você diversifica, espalha suas apostas. Certifica-se de que se está errado sobre algo, não destrói você. Isso é básico. Isso é investimento 101. Mas é surpreendente quantas pessoas esquecem durante mercados de euforia. Quinto, eu manteria caixa. Sempre manteria pelo menos 30, 40% do meu portfólio em caixa ou equivalentes de caixa. As pessoas zombam de caixa. Dizem que caixa é lixo, que a inflação está comendo, que você está perdendo retornos potenciais. Mas caixa te dá poder. Caixa te dá opções. Caixa te permite agir quando oportunidades aparecem. E mais importante, caixa te dá tranquilidade. Quando você tem uma almofada de caixa, você não entra em pânico quando o mercado cai. Você não precisa vender no fundo porque precisa de dinheiro. Você pode realmente fazer o que todos falam, mas poucos fazem: comprar quando o sangue está correndo nas ruas. E sexto, eu lembraria a mim mesmo todos os dias: não estou competindo com ninguém além de mim mesmo. Não importa se meu vizinho ganhou 50% em ações de IA no ano passado. Não importa se meu colega está se gabando sobre suas opções de Nvidia. Não importa se há um garoto de 22 anos no Reddit que transformou $10 mil em 1 milhão. Boa sorte para eles. Genuinamente. Mas sua jornada não é minha jornada. Meu objetivo não é ficar rico rápido. Meu objetivo é ficar rico lentamente, consistentemente, sem arriscar meu capital de formas que me mantêm acordado à noite. Meu objetivo é ainda ter dinheiro. Em 20, 30, 40 anos. Não apenas sobreviver ao próximo ciclo de mercado, mas prosperar através de múltiplos ciclos. E você sabe o que separa investidores de longo prazo bem-sucedidos de todos os outros? Não é que eles pegaram a grande jogada. É que eles evitaram os grandes erros. Warren Buffett não se tornou um dos homens mais ricos do mundo porque comprou na baixa absoluta e vendeu no topo absoluto. Ele ficou rico porque evitou grandes perdas permanentes de capital, porque protegeu seu lado negativo, porque foi paciente, porque deixou juros compostos fazer seu trabalho ao longo de décadas. Isso é tudo. Isso é o segredo.
Não há magia, não há fórmula secreta. É apenas disciplina, paciência e bom senso aplicados consistentemente ao longo de um horizonte de tempo muito longo. Mas isso não vende, isso não gera cliques, isso não faz você se sentir animado. Então as pessoas procuram atalhos, procuram a próxima Nvidia, procuram aquela ação de 10 sacolas que vai mudar suas vidas. E ocasionalmente, alguns sortudos encontram. Mas para cada pessoa que acerta, há 50 que erram. 50 que compraram no topo e ficaram segurando enquanto cai 80%. 50 que aprenderam da forma mais difícil que não há almoço grátis no mercado de ações. E eu não quero que você seja uma dessas 50 pessoas. Eu não quero que você olhe para trás daqui a 10 anos e pense: por que eu não ouvi? Por que eu achei que era diferente? Por que eu achei que as regras normais não se aplicavam a mim? Porque elas aplicam. Elas sempre aplicam. Gravidade sempre vence. Sempre. Pode levar tempo. Pode testar sua paciência. Mas, eventualmente, preço e valor convergem. Eventualmente, a matemática importa. Eventualmente, fundamentos vencem narrativa. Então, aqui está meu apelo final para você. Se você possui Nvidia, honestamente avalie sua posição. Pergunte a si mesmo se você está confortável com a possibilidade de perder metade ou mais do seu investimento, porque essa possibilidade é real, muito real. Se a resposta te deixa desconfortável, considere reduzir, realizar alguns lucros, reequilibrar para algo mais razoável. Você não precisa vender tudo, mas talvez vá de 20% do seu portfólio para 5% ou 10%. Dá para você ter alguma exposição se estiver certo sobre a IA, mas te protege se eu estiver certo sobre a avaliação. Se você não possui Nvidia, meu conselho é simples: não persiga. Não deixe FOMO dirigir você para uma má decisão. Há sempre outra oportunidade. Sempre. O mercado de ações não está indo a lugar nenhum. Ele vai estar aqui amanhã, próximo mês, próximo ano. E daqui a 1 ano, 2 anos, provavelmente vai haver oportunidades muito melhores em avaliações muito melhores. E se você tem caixa esperando, você vai estar posicionado para tirar vantagem. Enquanto todos os outros que se superestenderam na Nvidia vão estar muito machucados, muito assustados para agir. Isso é investimento estratégico. Isso é pensar 3, 4, 5 movimentos à frente. Não é sobre maximizar retornos este trimestre ou este ano. É sobre posicionar você mesmo para ainda estar no jogo daqui a 20 anos com sua riqueza intacta e crescendo. Porque no final, investir não é sobre ficar rico. É sobre ficar rico e permanecer rico. E a única forma de permanecer rico é evitar fazer coisas estúpidas com seu dinheiro. Como pagar 58 vezes o lucro por uma empresa de semicondutores numa indústria ciclicamente volátil, com gigantesca pressão competitiva à espreita. Comecei essa conversa dizendo que a Nvidia me lembra de uma festa que durou tempo demais. Deixa eu terminar com esse pensamento. Toda grande festa eventualmente termina. A música para, as luzes acendem e as pessoas percebem que precisam ir para casa. A revolução da IA é real. Vai mudar nosso mundo. Empresas vão se beneficiar. Fortunas serão feitas. A produtividade vai melhorar. Não duvido nada disso. Mas revoluções não justificam qualquer preço. Bons negócios podem ser maus investimentos se você paga demais. Vivi ciclos de mercado suficientes para saber que o vencedor óbvio de hoje frequentemente se torna o conto de advertência de amanhã. Não porque a empresa falhou, mas porque investidores pagaram preços que não tinham relação com valor. Então vou te deixar com o mesmo princípio com que comecei. O princípio que Ben Graham me ensinou há 75 anos e o princípio que guiou cada investimento bem-sucedido que já fiz. Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. Há 5 trilhões de dólares, o preço da Nvidia se distanciou muito, muito à frente do seu valor. E quando isso acontece, a gravidade eventualmente vence. Sempre vence. Obrigado por ouvir.
Mantenha-se racional por aí e lembre-se, a qualidade mais importante para um investidor é temperamento, não intelecto. Sou Warren Buffett e isso é a Zona de Warren.